Vamos, mais uma vez, trazer o recado de Deus para nossos corações, com muita humildade. Que Deus também abra seu coração, tire todo o pensamento ruim, algo que talvez você está preocupado, algo que tenha atrapalhado. Deixa Deus trabalhar no seu coração, falar agora, nesse momento. Nós estamos vivenciando mais uma Páscoa. Estamos aí no domingo de Páscoa. Então teve a sexta-feira, chamado muito Sexta-feira da Paixão. Teve o sábado e o domingo agora, onde Jesus, segundo a palavra do Senhor, Ele ressuscita. E isso nos traz muita alegria, porque agora nós temos a verdadeira libertação. Eu queria, nesse momento, que vocês abrissem as suas Bíblias, seu smartphone, ou onde você puder estar abrindo a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós estaremos trazendo o recado de Deus para nossas vidas. E nós vamos aqui vai falar sobre a instituição da Páscoa, e nós vamos iniciar lendo os versículos 21 ao 28. Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta das suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para ferir. Guardai, pois, por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou-os das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós, nesse momento, sejamos instrumentos do Senhor na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Nós vimos aqui então a palavra do Senhor nos ensinando a primeira Páscoa, nos ensinando então o povo do Egito, ou seja, o Israel estava preso ali, o povo de Deus estava preso no Egito. Depois da nona praga, nenhuma praga pegava e chegava à tenda dos israelitas, dos hebreus. E quando chega a décima praga, então, de repente, Deus fala para Moisés: Moisés, fala para o povo como deveria se fazer para que não fossem consumidos pelo anjo da morte. É interessante que eles viviam já por 430 anos ali no Egito. E dentro desses 430 anos, fala que eles ficaram 430
400 anos como escravos do Egito. E esses 30 anos? Segundo alguns estudiosos, esses 30 anos eram anos de conhecimento ou de paz que havia ainda entre os egípcios e ali Jacó, a sua família e a sua descendência. José. Mas passado esse período, passado esse tempo, depois de 30 anos, segundo alguns estudiosos, começa então a escravidão. O povo ia se crescendo, o povo hebreu ia se desenvolvendo, ia sendo uma grande nação, um grande povo. E nisso Deus, ele começa então, ele ouve o clamor do povo, o povo começa a chorar, a clamar, pedir por libertação. Ali no Egito, infelizmente, já era uma terra poluída pelo pecado. O politeísmo era grande. O povo do Egito, eles tinham seus ídolos semelhantes a animais, com feições humanas. E nós vimos que a afabilidade e a impotência desses ídolos para proteger os egípcios, nada aconteceu. As 10 pragas vieram. É interessante analisar que as 10 pragas, ou a 10ª praga, ela poderia também pegar os hebreus. Ela poderia sim pegar os hebreus. Mas por que ela não pegou? É porque foi morto um cordeiro. Foi morto o cordeiro mosaico. O cordeiro, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas. E ali, quando veio o anjo da morte, não entrou naquela casa. Eu queria dizer para você que aqui começa a história da salvação. Começa a história da salvação. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40, diz que, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E dentro disso, o povo, eles precisavam entender que precisava matar um cordeiro de um ano, um cordeiro novo, sem nenhum defeito. E esse período que eles precisavam era um período começando da tarde, matar esse cordeiro. Por isso, esse primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que a Páscoa simboliza ou significa também o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Mas o cordeiro, primeiramente, o cordeiro mosaico. Esse cordeiro que foi morto, tirado o sangue, ensopado ali numa esponja ou algo assim, foi passado nos umbrais da casa. E esse sangue nos traz libertação, nos tira da condenação, nos tira da morte. Foi isso que aconteceu com o cordeiro mosaico. Esse cordeiro que não era um coelho, não era um touro, não podia ser outro animal, não podia ser um bode, mas podia ser um cordeiro ou um cabritinho, perfeito, sem nenhum defeito. E o cordeiro deveria ser morto e comido durante a tarde. E eles tinham um período para fazer isso. Lá em Números capítulo 9, versículo 11, versículo 12, diz que no mês segundo, Números 9, 12, 11 e 12, no mês seguinte, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas o comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Esse cordeirinho também, ele não podia ser quebrado nenhum osso. Ele deveria ser morto à tarde, imolado, espergido seu sangue, mas comido também antes de se ter tarde da noite. E ali, o povo então, eles fazem isso. E Deus, ele sabia muito bem o que estava fazendo, que símbolo teria isso futuramente.
Por isso que a Páscoa ela deveria ser lembrada também, como nós vimos aqui, pelos filhos de Israel, comemorado por gerações, conforme o versículo 26, versículo 27 e o versículo 42, que está escrito em Números capítulo 12. Trazendo que a memória, essa nova aliança, ou essa aliança, uma aliança que Deus havia feito grandemente por eles, libertando das garras de Faraó e, acima de tudo, do Egito. E o sangue do cordeiro mosaico livrou todos aqueles que tinham molhado o sangue nos umbrais de suas casas, livrando do destruidor, do anjo da morte, da punição, da destruição. Meus irmãos, assim como aquele povo, eles tiveram de fazer isso, molhar o seu sangue nos umbrais da porta. Hoje nós não precisamos fazer isso. No segundo ponto, nós queremos trazer sobre o cordeiro pascal. Aqui nós vimos o cordeiro mosaico, o cordeiro que foi morto naquela época, para que podia ser libertado, ou que livrasse o povo da morte. Então eles não podiam esquecer que foi pela mão forte do Senhor que os tirou do Egito, da escravidão para a liberdade. E o povo de Israel tinha de trazer isso em suas gerações, para que eles lembrassem quem foi a mão forte do Deus Todo-Poderoso que os tirou da terra do Egito. Eu quero lembrar para vocês que a palavra de Deus, aquilo que você planta, você colhe. Colhe bênção, você plante bênção, você colherá bênção. Trabalhe, você colherá o fruto do seu trabalho. A palavra de Deus diz também que o povo do Egito estava pagando, todos os seus primogênitos morreram. Não só os primogênitos dos homens, das famílias, mas também dos animais. Tudo isso por serem politeístas também, mas acima de tudo, ter aprisionado o povo por 400 anos. Esse foi o castigo de Deus. A palavra de Deus fala que isso ia ser feito, e Deus fez. Às vezes, meus irmãos, não queremos que ninguém morra, é claro, não queremos nada disso, mas aquilo que muitas vezes nós achamos que Deus está demorando a fazer, Ele faz no momento certo. 400 anos passaram o povo do Egito. Segundo ponto, o nosso cordeiro, o cordeiro pascal, ou pascal. No Velho Testamento, nós vamos também para o Novo Testamento, ok? Em João 1:29, a Bíblia nos ensina, e aí João Batista, o precursor de Jesus, ele veio para preparar o caminho segundo a palavra do Senhor. Em João 1:29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer que tira o quê? Ele tira a nossa ignorância espiritual. Esse Cordeiro, ele tira os nossos vícios. Esse Cordeiro, ele tira a nossa lascívia. Esse Cordeiro veio para tirar as impurezas sexuais. Esse Cordeiro veio para tirar das nossas vidas, nossos corações, a contaminação que nós tínhamos antes como velho homem, da prostituição, da lascívia, da inveja. Ele veio também nos tirar da condenação. Ele veio nos tirar da tristeza. Ele veio nos dar uma nova vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro mosaico livrava o povo da morte. O Cordeiro pascal, ele livra nós da morte eterna, da condenação eterna. Por isso, meus queridos, a palavra do Senhor também nos diz em Hebreus 10:12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, com o único sacrifício,
pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Enquanto nós sabemos no Antigo Testamento que era por várias vezes os sacerdotes matavam cordeiros ou matavam animais para tirar o pecado do povo. E Jesus, como o único sacrifício pelos pecados, ele está agora assentado à destra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é gratificante porque agora nós sabemos que nós não temos essa responsabilidade nenhuma de sacrificar nenhum animal, nada, para chegar à presença de Deus. Jesus fez isso por nós, o Cordeiro Pascal. Por isso nós devemos lembrar que Jesus foi o único Cordeiro substituto, aceitável por Deus. Foi o único. Para que nos desse a liberdade, a libertação para chegar até Deus. Por isso a libertação do povo do Egito os levaria à terra prometida, a terra Canaã. Já a morte do nosso Cordeiro, Jesus Cristo, nos leva também para a terra prometida, que nos é aguardada, só que é uma terra celestial. Uma terra onde mana leite e mel naquela época, agora onde vai ter o amor e a justiça. Então nós podemos ver que esse Jesus, ele nos libertou da morte e da condenação para o reino celestial. O povo ia para a terra Canaã, que manava leite e mel, mas nós vamos reinar com Cristo em um local, em um lugar, nas mansões celestiais, onde o amor e a justiça reina para todos sempre. Amém? Em João 8,36 diz assim: como Jesus, ele é o Filho amado de Deus que nos liberta e que nos libertou. João 8,36 fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vimos aqui que, assim como João ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós vimos que somente Jesus pode nos libertar. O apóstolo João ele já afirma isso. Este é aquele que pode libertar verdadeiramente. Enquanto os outros sacrifícios libertavam por um tempo, você pecava de novo. Mas você tinha de fazer outros, ou os sacerdotes tinham de fazer outros sacrifícios. Enquanto Jesus é aquele que liberta, verdadeiramente nós seremos livres. Por isso que João fala, eis o Cordeiro. E para nós sabemos que agora eis o Cristo, eis o Libertador, eis o Salvador, eis o Mediador, eis o Perdoador, eis a esperança de vida eterna, eis a luz do mundo, aquele que brilha, aquele que nos dá luz, aquele que nos tira das trevas, que nos liberta para uma maravilhosa luz. Por isso, meus queridos, em Atos 4,12 ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Cordeiro Pascal, Cordeiro Mosaico, era por um tempo. Cordeiro Pascal, eterno, que tira o pecado no mundo. Só esse nome tem poder. Somente Ele pode te libertar do Egito, da escravidão do Egito, deste mundo, das garras do diabo, que te pisa todos os dias, te massacra, tirando do caminho, te mostrando outros afetivos que parecem que são atrativos e deliciosos e muito bons, mas na verdade te leva mais longe de Deus. E Deus te chama de volta, oferecendo esse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, te libertando dessa condenação, tirando o pecado do seu coração, te dando liberdade, alegria. E acima de tudo, a verdadeira esperança que só Jesus pode dar.
Cordeiro Pascal. Terceiro e último, a Páscoa também nos traz uma lembrança, além do Cordeiro mosaico, além do Cordeiro Pascal, o Pascal, que é Jesus Cristo. Dentro desse Cordeiro Pascal, ele fez também uma aliança conosco. Esse Cordeiro Pascal, ele nos traz uma aliança. Em Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, nós vamos ver aqui sobre a última ceia do Senhor. E a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Presta atenção, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém, irmãos? Meus queridos, Jesus agora, como Cordeiro Pascal, ele mostra para nós e nos dá essa bênção de fazermos uma aliança conosco. Na hora ali da ceia do Senhor, essa é a nova aliança. Havia uma aliança antiga, Deus fez várias alianças: Noé, abraâmica, noética, abraâmica e vários outros, levítica, e podemos ver outras aí. Mas essa é a principal aliança de libertação, que nos dá acesso, que nos garante. Porque lá em Hebreus 7:22 tem um versículo fantástico que diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador. Olha só. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Glória a Deus, irmãos. Amém. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador, superior aliança. A velha aliança, que às vezes tinha tratado, muitos ali paravam no meio do caminho. E Jesus fez essa aliança agora para sempre. Ou seja, aqui fala do sacerdócio de Jesus, aquele que garante o êxito da sua nova aliança. Jesus agora é o nosso mediador, porque ele garante essa nova aliança, irmãos. Porque lá no Salmo 110, versículo 4, diz assim: Deus jurou que Jesus é o sacerdote eterno. Vou ler o versículo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Nós sabemos muito bem que Jesus, ele garantiu tudo isso na morte da cruz. A última ceia, ele fala: olha, bebei, comei, simbolizando o meu corpo, que está sendo dado por vós, que está sendo esburrado, sofrido por vocês, mas acima de tudo, para resgatar vocês do inferno. A ira de Deus estava sobre vocês. Agora eu vim morrer, substituir vocês, morrer na cruz por vocês, porque eu os amo, eu desejo vocês, eu faço essa nova aliança, eu quero agora ser esse mediador, eu carimbo com o meu ser espiritual, com o meu sangue na cruz, eu te dou a minha vida por você. E Deus, ele jurou, lá no Salmo 110, versículo 4, Tu és o sacerdote para sempre.
segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, meus irmãos, Cristo Jesus vive eternamente. O seu sacerdote é perpétuo. É para sempre, perpétuo. No sistema levítico, a função de um sumo sacerdote estava sempre mudando. Estava sempre mudando de mãos. Morria um sacerdote, aí vinha, assumia outra função. Flávio Joséfo, que foi um historiador, apologista judaico-romano, ele fez uma avaliação de que existiram 83 diferentes sumos sacerdotes, de Arão até a queda do templo no ano 70 depois de Cristo. 83 diferentes sumos sacerdotes, de Arão até a queda no ano 70 do templo depois de Cristo. Meus queridos, nós vimos aí que Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote para sempre. Ele assume essa função de estar conosco, de estar sendo nosso mediador. Por isso nós não precisamos de sacrifícios de cordeiros feitos por mãos humanas. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele que nos livrou da morte do pecado, da condenação de todo o pecado. Para concluir, Jesus, Ele morreu. Jesus, Ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. O nosso Salvador vive. Aleluia, irmãos. Amém? Amém. Por isso, meus irmãos, o Cordeiro, presta bem atenção para terminar. O Cordeiro mosaico, ele precisava ser morto no período da tarde. E ele tinha que ser consumido até 18 horas. Ser consumido tudo. Porque a partir das 18 começava já Deus instituindo que agora no sábado o povo começava da sexta-feira às 18 até no sábado às 18. Eu queria falar para vocês que eu achei interessante sobre isso, que Jesus, ele começou a ser maltratado, segundo alguns estudiosos, a partir das 9 horas da manhã. E desse tempo, tudo isso, a via dolorosa, claro, foi julgado, maltratado, chicoteado, cuspido e tudo mais, até chegar a ser crucificado. E sabe que hora Jesus ele morre? Segundo alguns estudiosos, ali a partir das 3, 4 horas da tarde. E até às 18, os judeus não podiam ter mais nenhuma função. Após as 18 já não podia ter mais. Então, antes das 18, Jesus precisou ser tirado por José de Arimateia. Tirou o corpo de Jesus, levou até o sepulcro e sepultou. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que Jesus aguentou, meus irmãos, aguentou tudo isso, até lá para as 3, 4 horas da tarde, suportando a cruz, agonia, sofrendo como um cordeiro. Tudo isso tem uma simbologia lá no Velho Testamento para o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele suportou as agruras na cruz, ficou ali até a tarde, algumas horas sobre a cruz, para aguentar, meus irmãos, morte de cruz, nos libertando da condenação. Que Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão, te fortaleça, que você compreenda essa Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou, não é coelhinho, não é claramente ovo de Páscoa que simboliza isso. Agora nós fazemos a ceia do Senhor como a nossa Páscoa. A ceia do Senhor nos traz a memória,
fazer isso em memória de mim. A nova aliança, isso que agora é a ceia, a nossa Páscoa. Nós sabemos, nós comemoramos e sabemos que Jesus morreu, ressuscitou e agora está assentado. Foi sepultado e ressuscitou e está assentado à destra do Pai. E se você deseja esse Cordeiro Pascal, aceite Ele como seu Salvador. Somente Ele pode te libertar. Somente Ele pode te dar vida eterna. Para de sacrificar outros meios para você chegar até a Deus. Não tem como. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você pode ser liberto. Você pode chegar até Deus através somente do sacrifício de Jesus Cristo. E se você, alguém que está ouvindo pelo Face, alguém que está ouvindo por essa live, ainda não fez essa decisão ao lado de Jesus, do Cordeiro Pascal, não o Cordeiro Mosaico, mas o Cordeiro Pascal, que faz essa nova aliança, uma nova aliança, nos dando a liberdade e acesso até Deus. Se você deseja isso, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Deus eterno, engrandecido seja o teu santo nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Te agradeço por o Senhor enviar o seu único Filho como Cordeiro Pascal. O único Cordeiro que pode, como substituto real, nos dar e nos livrar do pecado e nos dar a vida eterna. Por isso, nesse momento, eu entrego o meu coração ao meu Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Eu creio, eu entrego o meu coração a Jesus, a verdadeira Páscoa, aquele que me liberta, que me ajuda a vencer os desafios da vida. Ajuda, Senhor, abençoe cada um, fortalecendo esse coração de aceitar esse Jesus, que é o único que pode libertar. Entrego nas tuas mãos, ó Pai, o meu coração, e aceito como meu Salvador o Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus, e abençoe essa palavra. Nós vamos louvar mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Depois nós damos a bênção apostólica, ok? Vamos estar louvando o nosso Deus. Muito obrigado a todos. Fica com Deus.